Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma correção de exercícios da lista de química de isótopos, isóbaros, isoeletrônicos e isótonos. Aqui na questão 1 da Unirio, o átomo X é isóbaro do cálcio e isótopo do argônio. Assinale o número de nêutrons do átomo X. E aqui embaixo ele dá o número atômico tanto do argônio quanto do cálcio. Bom, vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes. Isóbaro são átomos de mesma massa atômica. Isótopos são átomos de mesmo número atômico. O que é número atômico? Número atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo desse átomo. E o número atômico é como se fosse o RG dos elementos químicos. É o que vai diferenciar um elemento químico do outro na tabela periódica, por exemplo. O número atômico tem como símbolo a letra Z, tá? O nêutron. Qual que é o papel do nêutron? Bom, o nêutron, pelo nome, já dá para induzir. O nêutron está no núcleo para neutralizar os efeitos de repulsão entre as partículas positivas dos prótons. Porque a gente sabe, sinais iguais repelem. Então, se o próton é positivo, a tendência é que vários prótons positivos se repelissem. O nêutron está lá infiltrado entre essas partículas para reduzir esse efeito. Tranquilo? Como é que a gente calcula a massa? Bom, a gente sabe que A, que é o número de massa, é igual ao número de prótons Z mais o número de nêutrons N. Então, isso vai ser igual à massa atômica. A gente pode usar essa formulinha para calcular a massa atômica. E qual que é a unidade de medida da massa atômica? Quando a gente se pesa, vem o valor em quilogramas. Quando a gente mede uma quantidade de água no copo, é aquela quantidade em ml, por exemplo. A massa atômica é a unidade de medida em U. U significa unidade de medida atômica e representa 1/12 do átomo de carbono 12, um dos isótopos do carbono 12, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um átomo de sódio, no átomo de sódio a massa atômica é 22. Então, seria 22 U. Ou no hélio a massa atômica é 4, então seria 4 U. Ok? E como identificar massa e número atômico de um elemento químico pela tabela periódica? Vamos exemplificar com o átomo de oxigênio. Bom, todo elemento ele tem uma sigla, o oxigênio vai ser o O, e na tabela periódica ele aparece assim, como está dentro desse retângulo vermelho. Quem que vai ser a massa atômica? A massa atômica vai ser o valor que está em cima, no andar superior. E o número atômico vai ser o que está no andar inferior. Ok? Se em caso de você esquecer essa relação, putz, em cima é número, é a massa atômica e vice-versa, tenha sempre na mente uma relação de que a massa atômica sempre vai ser um valor maior que o número atômico. Ok? Então, aqui no caso do oxigênio, essa massa atômica é 16 U. Tranquilo? Vamos para os exercícios. Com isso, a gente já consegue fazer a questão 1. Então, pelo enunciado X é isóbaro do cálcio. Então, ambos têm a mesma massa atômica. Pela sigla do que a gente viu ali atrás, o cálcio, estou desenhando aqui para vocês, estava cálcio 40, certo? Esse 40 é justamente o número de cima, então ele corresponde à massa atômica do cálcio. Então, pela lógica, por ser isóbaro de X, X também tem massa atômica 40. Agora, para a relação de X e o argônio. Eles são isótopos. São isótopos, então tem o mesmo número atômico. No enunciado, ele forneceu
que o número atômico do argônio é 18. Tem 18 prótons o átomo de argônio. Dessa forma, a gente sabe então que X também tem 18 prótons no núcleo. Beleza? Mas a pergunta final, a gente sabe a massa de X, a gente sabe o número atômico de X. Quantos nêutrons há no núcleo de X? Agora, para a parte puramente matemática, tá? Algébrica, a gente vai aplicar aquela fórmula de A igual a Z mais N. Sempre vai ter um valor que a gente quer descobrir aqui, no caso é um N dos nêutrons. Então, uma breve revisão matemática, você vai passar para o outro lado da igualdade o valor que você sabe, que você tem informação, no caso Z, com sinal oposto, então vai ficar A menos Z igual a N. Substituindo os valores, 40 menos 18, 22 nêutrons no átomo X. Isso nos dá a alternativa B. Tranquilos? Essa parte matemática tem bastante nessa parte da química. Não são cálculos muito complexos, mas envolve muita prática. Eu coloquei em um dos slides, vocês vão ver depois, 2 links de aulas de matemática do CAC, para vocês darem uma revisada se vocês estiverem com dúvida. Questão 2. Aqui a gente tem a representação do ferro, na forma usual, né, que encontramos ele na tabela periódica, nêutron. E a pergunta é, o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição nuclear. Ele quer saber quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons tem no ferro. Isso que é composição nuclear. Quantos de cada partícula tem no átomo desse elemento. Relembrando mais alguns conceitos fundamentais para esse exercício. A gente sabe que Z é o número de prótons no núcleo do átomo, corresponde ao número atômico. Se você considerar só os elementos nêutrons, que não tem um íon, não seja um ânion, que é negativo, um cátion, que é positivo, nesses casos, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Então, se a gente tem um elemento com 7 prótons, número atômico 7, ele neutro ele vai ter 7 elétrons também. Se os elementos não são neutros, como cátions, ânions, que a gente já viu que são espécies com cargas, então essa igualdade aqui não é válida, porque ou você vai ter um elétron a mais ou um a menos. Como o ferro desse exercício está neutro, a gente pode usar essa segunda relação aqui. Então, eu reescrevi aqui o ferro, deixei destacado o 56 em vermelho, está em cima, então é massa atômica, e embaixo 26 em verde é o número atômico. Confere aqui, ó, 56 é a massa maior que o número atômico, para vocês verem a relação matemática em caso de dúvida. Então, analisando essa representação, há 26 prótons no ferro, que é o número atômico. Por ele ser neutro, também há 26 elétrons nas camadas externas, na eletrosfera. Assim só sobra descobrir os nêutrons. Aplicamos a formulinha de novo, A igual a Z mais N. Isolamos o N, que é os nêutrons, que a gente quer descobrir. A menos Z, 56 menos 26. Isso nos dá que o átomo de ferro tem 30 nêutrons. Alternativa A. A questão 3 ela já é um pouquinho mais complexa, a questão da FEI. Ele nos dá, são 3 átomos genéricos, não existem esses átomos, são só fins didáticos. E ele nos dá algumas relações entre esses átomos. Ele fala primeiro que X é isóbaro de Y e isótono de C. Y tem número atômico 56, de massa 37 e é isótopo de Z. E no 3, o número de massa de Z é 138. Ele quer saber o número atômico de X.
Bom, aqui eu escrevi a representação como se esses elementos estivessem na tabela periódica. Isso facilita uma forma bem legal de resolver o exercício, porque são muitas informações, isóbaro, isótopo, às vezes se confunde. Mas vamos começar do começo. Y e Z são isótopos. Então, eles têm o mesmo número atômico. No exercício, ele dá o número atômico do Z. Então, o Y também vai ter 56 prótons, mesmo número atômico. O X é isóbaro de Y. Se ele forneceu a massa atômica do Y no enunciado, então X, por ser isóbaro deste, vai ter a mesma massa, que é igual a 137, que está aqui em vermelho. X é isótono de Z. O que é isótono? Vamos relembrar? Isótono é o mesmo número de nêutrons. Beleza? Então, se ele tem o mesmo número de nêutrons que Z, primeiro a gente tem que descobrir quantos nêutrons há em Z. Aí a gente aplica aquela fórmula, isola o N de nêutrons, vai dar 138, que é a massa atômica do Z, que vocês conferem aqui na sigla, menos 56, isso dá que o Z tem 82 nêutrons. Logo, o X também vai ter 82 nêutrons. Então, o número atômico final de X, a gente vai utilizar aquela fórmula novamente. Porém, agora o valor que a gente quer descobrir é o Z, que é o número atômico. Então, a gente só substitui os valores que a gente descobriu pelas relações. 137, que é a massa atômica, vai ser igual a Z mais 82. Você deixa o Z sozinho e passa o 82 para o outro lado da igualdade, subtraindo. Isso vai dar no final um número atômico de 55. Então, o número atômico de X é 55, alternativa C. Questão 4. Ele nos dá mais 3 elementos genéricos, A, B e C, e trabalha com essas relações novamente. O A tem número atômico 70 e número de massa 160. Então, ele já nos dá todas as informações do átomo A. O C, ele só fala que tem 94 nêutrons, mas que o C é isótopo de A. Opa, se C é isótopo de A, então C tem o mesmo número atômico de A. Se A tem número atômico 70, C também vai ter número atômico 70. O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Para o B ele não dá nenhuma informação numérica logo de cara, você vai ter que deduzir. O número de elétrons do átomo B é... E novamente eu desenhei as siglas dos elementos genéricos para facilitar. Novamente usei o verde para representar o número atômico e o vermelho para representar a massa. Então o átomo C tem 94 nêutrons e mesmo número atômico de A, que é 70. Então de C a gente já sabe, 70 prótons no núcleo. A massa de C, como a gente descobre? A gente tem nêutrons, quantos nêutrons C tem, quantos prótons o C tem. É só fazer a formulinha. A vai ser igual a 70 mais 94. A massa atômica do C é igual a 164. Aqui já temos todas as informações do C. Temos todas as informações do A. Agora nos resta do B. O B é isóbaro de C. Logo, mesmo a massa atômica. Se a massa atômica de C é 164, a massa atômica de B também vai ser 164. B tem a mesma quantidade de nêutrons que A. Primeiro, quantos nêutrons tem o átomo A? Ele não fornece isso. Ele só fornece a massa e o número atômico. Porém, temos a formulinha. A de massa atômica, tá? Esse A, essa letra A, representa a massa atômica. É igual a Z mais N, substituindo os valores, isolando
o N de nêutrons, vai dar 160 menos 70. O átomo A tem 90 nêutrons no núcleo. Então o B também tem 90 nêutrons. Assim, para B, ele quer saber quantos elétrons tem o átomo B. Se o B é um elemento que não é nem cátion nem ânion, então ele está neutro. Então, o tanto de elétrons que B vai ter vai ser igual ao tanto de prótons que o B tem também. Então, o número de elétrons de B vai ser igual ao número atômico. Eles vão ser iguais, vão coincidir. Aplicando a formulinha novamente, agora para os valores de B, a massa de B é 164, tem 90 nêutrons, a gente isola o Z, agora o Z que fica sozinho, o número de nêutrons que passa para o outro lado da igualdade subtraindo, isso nos dá no fim da conta o número atômico de 74. Então o B tem 74 prótons e 74 elétrons no seu respectivo átomo. Alternativa C. Agora a questão 5 do Mackenzie. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo de cloro. Aqui só corrigir, tá? Teve um errinho de digitação. É para estar assim, ó. Beleza? Essa é a representação certa. Massa atômica em cima e embaixo o número atômico. Ele quer saber o número de prótons, de elétrons e de nêutrons do cloro. Agora sim, a representação certa. Pela representação do elemento cloro acima, já dá para extrair que esse valor embaixo, no inferior à sigla, corresponde ao número atômico. Então, cloro tem 17 prótons. Por ser um elemento que está neutro, então ele também vai ter 17 elétrons. Já descobrimos duas informações nesse caso. Só nos resta saber quantos nêutrons tem o cloro. Bom, a gente tem aqui que 35, por estar em cima, é a massa atômica. 17 é o número atômico. Fazendo novamente a equação, destaquei aqui colorido para vocês verem. Isolando o N, isso nos fornece que o elemento cloro tem no átomo dele 18 nêutrons no núcleo. Conferindo nas alternativas, isso nos dá a resposta A. Bom, aqui a gente tem a questão 6. Ok. São várias afirmações, temos 4 afirmações aqui. E é para julgar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a primeira. Os prótons e os nêutrons são responsáveis pela carga do átomo. Será? Não. A carga do átomo seria nêutron, seria um cátion, que é uma espécie positiva, ou seria um ânion, que é uma espécie negativa, lembrando aí do conteúdo de íons, o que vai definir são os prótons e os elétrons. Os prótons pela carga positiva e os elétrons pela carga negativa. O nêutron ele é neutro, ele não tem carga. Então a primeira é falsa. A 2. Isótopos apresentam as mesmas propriedades químicas. Sim, como eles têm o mesmo número atômico, então o número atômico, quantos prótons você tem no núcleo, é o que vai te conduzir nas propriedades químicas. E é esse número que vai te direcionar. Então, isótopos têm as mesmas propriedades químicas. Sim, verdadeiro. 3. Prótons e nêutrons são os principais responsáveis pela massa do átomo. Sim, a massa do átomo se consiste toda ela no núcleo. E quem está no núcleo? Próton e nêutrons. Aqui uma observação, essa massa que ele está falando no enunciado é a massa de como se pudéssemos colocar uma molécula qualquer numa balança. É a massa em quilogramas que a gente está se referindo, não a massa em unidades atômicas, é a massa em quilogramas. A massa do elétron é muito pequena. Então, o que se sobressai é a massa do próton, que já é maior, e a massa do nêutron, que é
quase igual a do próton, pouca diferença. Então, sim, esses dois são os responsáveis pela maior parte da massa de um átomo. Então, a 3 é verdadeira. A 4. A massa atômica é a soma do número de prótons e nêutrons do átomo. Sim, aqui poderia se confundir um pouco da ideia conceitual, porque massa atômica a gente se refere como se fosse a massa correspondente a 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Porém, a gente já viu que para calcular essa massa, a gente usa aquela fórmula, certo? Igual ao número de massa, que é igual a Z mais N. Z é o número de prótons e N é o número de nêutrons. E faz sentido. Quando a gente fala de massa atômica, é a massa do átomo. E está coerente com o que a gente julgou como verdadeira no item 3. Então a 4 é verdade. Eu considero verdade. Então, alternativa C. Afirmações 2, 3 e 4. Aqui só a resolução final, né, com as informações que eu já falei. Bom, agora a questão 7. A questão 7 já é muito mais matemática do que a questão anterior. Aqui temos dois isótopos X e Y, mas que essa é a configuração de X e essa é a configuração do Y. A gente está habituado a o exercício já fornecer, em alguns casos, quando vem a sigla, já fornece o número atômico e a massa atômica. Então, por exemplo, o oxigênio, massa 16, número atômico 8. Porém, aqui é diferente. Aqui que entra o principal desafio dessa questão. Ele dá esses valores de número atômico e massa em função de uma equação de primeiro grau. Então, por exemplo, para X, o Z, que é o número atômico, vai ser igual a 3x. O que é esse x? Esse x é um valor desconhecido que a gente vai calcular no próximo slide. Então, esse valor desconhecido vezes 3 mais 2. Essa é a equação para o número atômico de x. Já para o número atômico de y, o z vai ser igual a 2x mais 7. São as equações que estão inferiores aqui embaixo. Então, o z vai ser x, que a gente vai descobrir, vezes 2 mais 7. Ok? Agora, a massa. A massa para x já é a equação de cima, A, que é a letra que a gente representa a massa atômica, vai ser igual a 7 vezes um valor desconhecido, que é 7x. E para y, a massa vai ser igual a 7 vezes esse valor desconhecido, 7x, mais 2. Então, o objetivo é o quê? Que eu vou falar no próximo slide. É descobrir esse valor de x. Então, qual que é o valor de x? Tá? E entender que, como eles são isótopos, então, se essa equação do número atômico de x e essa equação em verde é a equação do número atômico de y, esses dois, como são isótopos, têm que ter o mesmo número atômico, então essas duas equações têm que se igualar. Esses são os dois tópicos principais do exercício. Bom, vamos aplicar agora o que a gente já sabe. A gente sabe que x e y são isótopos, então eles apresentam o mesmo número atômico.
Porém, no enunciado, não fornece um valor de número atômico. Não fala número atômico 5, 10, 20, 40. Não fala. O que aparece? Equações matemáticas em função de x, que é uma incógnita, um valor a ser descoberto. Então, primeiro, a gente tem que calcular essa equação para descobrir o valor de x e descobrir esse valor final, tanto de número atômico quanto da massa posteriormente. Então, se está falando que x e y tem o mesmo número atômico, então é basicamente igualar a equação que representa o número atômico do elemento x, igualar com a equação que representa o número atômico do elemento y, tá? A gente vai acabar resolvendo uma equação de primeiro grau. Então, igualando as equações 3x mais 2, que é a equação do número atômico para o elemento x, igualando com a equação para o número atômico do elemento y, 2x mais 7. Agora é o passo a passo para a resolução de uma equação de primeiro grau. Vamos juntar os semelhantes, então 3x vamos juntar com 2x. Para isso a gente transfere o 2x para o outro lado da igualdade com o sinal oposto, que no caso aqui vai ser negativo. E o 2 vamos juntar junto com o 7, já que nenhum deles está acompanhado do x. Então o 2 transferimos para o outro lado da igualdade com o sinal oposto também. Então o 2 vai com o sinal negativo. Aí a gente vai ter uma equação assim agora, certo? 3x menos 2x é igual a 7 menos 2. Vamos resolver cada lado da igualdade. Primeiro para o lado que está acompanhado x, que é o valor que a gente quer descobrir. 3x menos 2x é igual a x, que é a mesma coisa que escrever um x. Ou seja, é o número 1 multiplicando esse valor x. A gente vai descobrir. Do outro lado da igualdade, 7 menos 2 é igual a 5. Mais tranquilo. Agora, como isso era igual a isso, então o x também vai ser igual a 5, certo? Eles vão ser iguais. Ok? Vamos fazer no próximo passo. Igualar os resultados de cada lado da igualdade. Então, 1x vai ser igual a 5. O x é o valor que nós queremos descobrir. Vamos isolar ele, transferindo esse 1 para o outro lado da igualdade com o operador oposto do operador original. Ou seja, se o 1 está multiplicando x, ele vai transferir para o outro lado para o 5 com uma divisão, o inverso da multiplicação. Então, x vai ser igual a 5 dividido por 1, e 5 dividido por 1 é igual a 5. Então, esse valor que a gente chegou é o valor de x. É o valor desconhecido que a gente tem que aplicar na equação do número atômico para chegar no valor final do próprio número atômico. Esse 5 não é o número atômico. Ele é o intermediário para chegar nesse valor que a gente quer. Então, agora a gente tem que utilizar esse x igual a 5 e voltar para a equação de número atômico tanto do elemento x quanto do y e substituir esse valor por 5. Então, em x, a equação que tinha lá era que o z, que é a equação no andar inferior da sigla, o z era igual a 3 vezes esse x desconhecido, mais 2. Como x é igual a 5, então vai ser 3 vezes 5, que é igual a 15, já substituindo, mais 2 é igual a 17. Então, x tem 17 prótons. 17 é o número atômico de x. Como eles são isótopos, então o y também vai ter o mesmo número atômico de x. Então, y também tem 17 prótons no núcleo. Agora, esse valor de x igual a 5, vamos utilizar ele também nas equações de massa atômica. Como vocês podem ver nas equações do andar superior da sigla, são equações de primeiro grau também, porém, como já sabemos o valor de x, é só substituir. Então, para x, a equação era que a massa atômica era igual a 7 vezes o x. Substituindo x por 5, 7 vezes 5, 35.
Então, do X a gente já sabe. O X tem esse formato. Massa atômica em cima, número atômico embaixo. O Y, a equação da massa era 7 vezes o valor desconhecido, mais 2. Substituindo, 7 multiplicando 5, igual a 35, mais 2, 37. Então, o Y tem essa configuração aqui, ó. Massa atômica em cima e é um isótopo do X. Tranquilo? Conferindo nas alternativas, a resposta certa é a alternativa D. Bom, pessoal, aqui são 2 links de aula de matemática do professor Kak na própria página do YouTube do Cursinho Popular Elza Soares. O primeiro link é sobre a ordem correta dos operadores matemáticos. Então, quem tem prioridade? Divisão, multiplicação, subtração, quando tem colchete, parênteses, o que tem que fazer. E o segundo link são equações de primeiro grau. As equações que a gente acabou de trabalhar no exercício 7, quando se tem uma equação e tem um valor x que é uma incógnita. Então, qual que é o raciocínio que vocês têm que adotar para resolver essa equação? Agora a questão 8 da PUC de Campinas. A água pesada, ela é utilizada em certos reatores nucleares. Ela é composta por 2 átomos de deutério, que é um isótopo do hidrogênio, cuja massa é 2, e pelo isótopo 16 do oxigênio. Esse isótopo 16 do oxigênio é o oxigênio normal que a gente usa, que a gente encontra na natureza associada às outras moléculas. Ou seja, é o oxigênio massa 16 e número atômico 8. É o oxigênio que vocês encontram na tabela periódica. E ele quer saber o número total de nêutrons na molécula. Para isso, temos que primeiro... Essa era uma questão que vocês tinham que ir um pouco atrás e pesquisar. Para começar, qual que é a molécula da água? Isso acho que a maioria sabe. É um conhecimento mais comum. Que a molécula da água é H2O. Ou seja, 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Vou desenhar aqui para vocês só por curiosidade. Esse aqui é a representação da molécula da água como ela é mesmo. Né? Ela tem um ângulo aqui, ela tem uma geometria angular, e isso a gente vai aprender mais para frente, só por curiosidade. Mas vocês veem, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Vamos calcular por partes quantos nêutrons há em cada um desses elementos, levando em conta as informações do enunciado. Então, o deutério, que é o nome de um dos isótopos de hidrogênio, ele tem massa atômica 2. Como ele é isótopo, então ele vai ter o mesmo número atômico do hidrogênio que encontramos na tabela periódica, que é 1. Então, esse deutério a gente pode representar ele assim. O número atômico permanece 1, porém a massa é 2. O hidrogênio mais comum, ele tem massa 1. Esse é o deutério, ele vai ter massa 2. Então, quantos nêutrons há em cada deutério? Formulinha matemática, massa atômica é igual ao número de prótons, que é o número atômico, mais número de nêutrons. A menos E, você isola o número de nêutrons. A é 2 menos o número atômico 1, ele nos dá que o deutério tem 1 nêutron. Mas como na molécula se tem 2 hidrogênios deutério, certo? Então, se cada um tem um nêutron, como você tem 2, a contribuição total de nêutrons dos deutérios vai dar um total de 2 nêutrons. Um de cada. Perfeito? Mas e os nêutrons do oxigênio?
Bom, a gente sabe que esse é o oxigênio, que é usado, o isótopo 16 do oxigênio, que é o mais encontrado na natureza. Massa atômica 16, em vermelho, número atômico 8, e eu coloquei aqui, importante decorar. Não decorem todos os números atômicos e massas atômicas de todos os elementos da tabela periódica, né? São mais de 100 elementos, são 118 elementos e não tem nenhum sentido você decorar cada um deles. Mas tem alguns elementos mais comuns, que aparecem com mais frequência. Então, oxigênio, carbono, hidrogênio. Pode-se pensar também sódio, ferro. Esses eu acho legal vocês darem uma estudada para decorar, tá? Que são os mais comuns de aparecer em questões de vestibular. Então, aplicando na equação matemática, 16, que é a massa atômica, é igual ao número de atômico 8 mais nêutrons. 16 menos 8, isolando o N, isso nos dá que o número de nêutrons no átomo de oxigênio é 8. Então, temos 2 nêutrons provenientes do deutério, dois deutérios juntos, e só do oxigênio, 8 nêutrons. Nêutrons do oxigênio. Então, só somar. Se tem 2 do deutério mais 8 do oxigênio, na molécula total, no montante, tem-se 10 nêutrons totais na molécula. Alternativa A. Então foi isso, pessoal. É uma lista mais puxada, né? Envolvendo muito vocês trabalhar essas relações, conceitos, isóbaros, isótopos, e como são até palavras muito parecidas, às vezes vocês podem se confundir. Então eu recomendo que vocês façam uma listinha escrevendo o que representa cada um desses conceitos. Vocês, cada vez que for fazer um exercício, vocês lerem para fixar bastante isso. Qualquer dúvida, vocês me chamem a Karine ou o Jim, estamos todos abertos para dúvidas. Deem uma olhada naqueles links de matemática que eu coloquei, importante. E é isso. Boa semana, se cuidem e fiquem em casa.